11h19. Boletim de notícias. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Bacana que quando começa a coluna do Rômulo, parece até que é o Linha Direta que está começando aqui na programação, o extinto Linha Direta, né, na TV Globo. Rômulo Pinheiro, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, meu amigo Max. Você sabe que essa vinheta é famosa, viu? Muito conhecida já, bem famosa. Inclusive, semana passada, Max, Tatiane Lobato estava conosco aqui e estava me lembrando da situação de Aparecida de Goiânia e falou que os três estavam em pé só acompanhando, né, a coluna. Depois desse dia, começaram a me chamar de coluna Mick Jagger Conexão Brasília, viu? É verdade. Então, vocês, por favor, fiquem calmos que esse final de semana está chegando um bom resultado para o Papão. E se precisar de comentários aí imparciais, é só me chamar, viu? Te chamaram de pé frio, mas eu briguei com todo mundo. Olha, não é pra chamar o Rômulo assim, não. Aqui não. Fui bem... Oi, você acredita em mim, né? Imagina. Ah, acredito muito em você. Fique tranquilo que você é de casa. Acredito muito, viu? Então, bora lá, Rômulo. A manutenção da suspensão de despejos em época de pandemia na pauta do STF. Traz pra gente aí esse tema. Pois é, Max, você sabe que a gente sempre procura trazer aqui para o nosso ouvinte aquilo que vai impactar de fato a vida dele, decisões aqui de Brasília, do judiciário, que de fato impactam a vida dele. Muitas das vezes há uma questão política muito forte. Por exemplo, essa semana mesmo, ontem, nova PEC apresentada no Congresso para limitar o poder do Supremo Tribunal Federal, para diminuir a idade, ou a alteração da idade mínima para entrada, para mandato no Supremo. Então, o jogo político ele sempre se mantém, né, independente do tempo, mas o que de fato interessa às pessoas é algo muito diferente. Por exemplo, nós tivemos ainda ontem o ministro Gilmar Mendes dando 24 horas para que o governo apresente uma proposta para os estados, a questão do ICMS. Isso tudo é muito importante para questões, principalmente da classe média, combustíveis, etc. Mas, além dessas coisas, Max, é uma coisa muito mais importante que está aqui em pauta. Na verdade, há uma preocupação com relação a esse assunto, que pode impactar cerca de 140 mil famílias aí no Brasil inteiro que estão nessa situação de risco muito grande em razão dessa possibilidade de despejo. Só para contextualizar o nosso ouvinte aqui, no ano passado, em razão das questões da pandemia, nós tivemos uma série de decisões judiciais aqui no próprio Supremo e uma própria lei específica suspendendo os procedimentos de despejo durante o período da pandemia. Então, até dezembro de 2021, inclusive essa legislação foi aprovada, o presidente Bolsonaro até vetou a legislação e o Congresso derrubou o veto e manteve a suspensão dos despejos até dezembro de 2021, essa lei chegou ao final, mas a pandemia não chegou. Então, houve uma prorrogação, houve o acionamento de alguns partidos políticos no Supremo Tribunal Federal para que houvesse uma extensão, uma prorrogação desse prazo de suspensão dos despejos. Então, você tem uma situação calamitosa, muitas pessoas morando nas ruas mesmo. Você vê, eu estive em Belém há pouco tempo atrás, uma coisa que eu não via. Moradores de rua, a gente sempre vê em qualquer cidade, mas um aumento exponencial de ocupações irregulares, gente mesmo na rua sem ter onde morar. Aqui em Brasília mesmo, aqui na área do plano piloto, isso nunca foi muito comum. Na verdade, aqui havia uma separação muito grande, mas aqui a gente está vendo bastante gente na rua mesmo, Max, e em localidades aí de ocupações ilegais. Então, isso também foi reflexo da pandemia. Por essa razão, essas medidas foram impostas. A suspensão desses processos de despejo até que se tomasse uma providência, até que o poder público pudesse efetivar políticas aí de moradia para as pessoas, enfim, e aí ficou essa lei aprovada no passado que acabou em dezembro. Então o STF buscou aí composição com os partidos políticos para que se prorrogasse esse prazo por mais 6 meses. E, Max, o prazo acaba depois de amanhã. E não há uma previsão aqui no Supremo, pelo menos de imediato, de uma reanálise desse documento, né, dessa situação. Então, daqui a 2 dias, por exemplo, poderão ser retomados os procedimentos de despejo. A gente entende também que há uma questão da propriedade privada, a gente tem todo um regulamento jurídico para isso, muito embora
não se pode deixar desguardado, né, desguarnecido aquele que é o dono da propriedade, embora o poder estatal também tenha um dever de implementar a moradia para essas famílias. É uma situação, é uma calamidade social que foi agravada com a pandemia. E aí, daqui a 2 dias, esses procedimentos poderão ser retomados. O Supremo Tribunal Federal não tem previsão ainda, nesse momento, de julgar essa questão, se vai prorrogar ou não. O ministro Barroso está com a decisão liminar, deve submetê-la a plenário. A Defensoria Pública da União pediu já uma extensão de mais 6 meses, pelo menos até final do ano, para que esses procedimentos sejam suspensos, mas a projeção é que dos últimos 6 meses já foram pelo menos beneficiadas mais de 20 mil famílias nessa situação de calamidade, de não ter onde viver. E a gente sabe, Max, que a porta de entrada da cidadania é a moradia. Com a moradia, ela passa a ter acesso a um posto de saúde, a hospitais, enfim, a situações, escolas, né? Isso está muito interligado às questões de moradia. Então, há uma preocupação muito grande aqui no Supremo. O ministro Barroso já foi instado a mandar plenário, não há prazo, e aí fica a preocupação de daqui a 2 dias, então, esses procedimentos voltarem a ocorrer. E essas famílias que já estão em risco, a pandemia parece que arrefeceu, mas não acabou, não se tem uma melhora econômica no país para implementar essas medidas. O próprio Estado ineficaz nessa implementação de políticas públicas de moradia, o que está sendo feito hoje é levar pessoas a abrigos improvisados, abrigos que não permitem que as pessoas levem algumas coisas até para poder se manter, e infelizmente há uma discussão muito grande a respeito da eficácia do poder estatal para implementar essas políticas, e é por essa razão que se busca essa extensão do prazo de suspensão desses procedimentos de despejo no país, a conferir isso nas próximas semanas, meu amigo Max. Se você me permite, eu trago uns dados aqui em relação a esse assunto, porque quase 150 mil famílias, né, estão ameaçadas de remoção ou remoção aqui no Brasil, o que corresponde a mais de 500 mil de pessoas vivendo sob ameaça. E de acordo com a campanha Despejo Zero, né, 97 mil são crianças, 95 mil pessoas são idosas, e de acordo com o último balanço divulgado pela campanha, esses dados foram coletados até 31 de maio deste ano, então são dados recentes, e você traz esse tema e o tom de ameaça, o tom de preocupação, ele gira em torno dessas famílias, e nós não estamos falando sobre política, a gente está falando de causas sociais, a gente está falando de políticas públicas voltadas para tudo isso, e é algo que ainda vai ser desenrolado ao longo desses dias, com certeza, né, Rômulo? Pois é, meu amigo, num país onde 33 milhões de pessoas estão numa situação de fome ou de insegurança alimentar, esse é mais um problema essencial e básico que o Estado, infelizmente, de décadas não vem conseguindo cumprir. Agora, há uma questão muito urgente, muito relevante, que a pandemia veio intensificar e que precisa ser dada uma resposta imediata. O STF ele pode até prorrogar mais ou menos esse prazo para mais 6 meses, mas isso é uma solução paliativa. Enquanto o Estado não implementar essas políticas públicas com eficácia, nós teremos essas calamidades, infelizmente, acontecendo no nosso país. É a conferir o que vai acontecer, meu amigo Max. Eu sempre lembro daquela música, enquanto o rico cada vez ficar mais rico, o pobre cada vez ficar mais pobre, e só pra gente lembrar que os ricos praticamente dobraram aí as suas fortunas desde o início da pandemia, e as diferenças sociais ficaram cada vez mais evidentes durante a pandemia e nesse pós. Rômulo, é sempre bom a gente pontuar isso aqui, mas estamos aqui sempre para causar reflexão e você para trazer informação para a gente. Muito obrigado, meu amigo. A gente está na luta aqui sempre para trazer aqui informação de relevância para nossos ouvintes e também para lutar para que isso, de alguma forma, seja modificado em pouquíssimo tempo. É o que a gente pode fazer por aqui e faremos por aí também. Um abraço, meu irmão. Rômulo, até a próxima. E te aguardo aí em relação ao Repá do próximo domingo, tá bom? Vou até te fazer um convite em off que já eu posso até falar aqui na programação, viu? Tamo junto, eu vou estar aí semana que vem em Belém em loco, mas até sábado, até final de semana, você pode me convidar aqui. Aqui é imparcialidade, aqui é tudo imparcial, meu amigo. Valeu, Rômulo Pinheiro na coluna Conexão Brasília toda quarta-feira, a partir de 11h20 da manhã, aqui na 102,3 FM. São 11 horas e 28 minutos, a gente faz então